Quando você pode se considerar um QA Júnior? Bom, nesse vídeo eu fiz uma lista de itens, né, que você deve conhecer, que você deve saber para poder se considerar ali um analista de QA, um analista de testes júnior. Porém, a primeira consideração que eu tenho aqui nesse vídeo é que isso muitas vezes depende de empresa para empresa. Cada empresa tem seus critérios para julgar um profissional como sendo júnior, pleno ou sênior. Já vi muitas empresas em que um profissional sênior, ali por ter muito conhecimento das regras de negócio da empresa, saber muito bem como os detalhes ali do negócio da empresa funcionam, aquele profissional era considerado sênior quando, se ele fosse para o mercado, por exemplo, com os conhecimentos da área de QA em si daquele profissional, ele seria considerado como um profissional júnior, porque era uma pessoa muito mais voltada às regras de negócio da empresa, o que é importante também a gente saber, mas que não tinha seguido ali um equilíbrio, né, de conhecimento com o que a área tem pedido e se atualizado. Então, isso vai depender muito de empresa para empresa e existem cenários como esse, né, pessoas que estão em cargos de sênior, que no mercado seriam como júnior, e também tem o contrário, né. Então, a lista que eu estou fazendo aqui, que eu vou trazer para vocês, traz itens que, com base no mercado, com base na minha experiência, claro, e com base no que eu vejo que tem sido pedido pelo mercado e também em coisas que eu avalio quando eu preciso contratar algum profissional júnior. Então, tendo isso dito, vamos para o primeiro item aqui. Só antes de entrar no primeiro item, espero que você já tenha clicado aí no botão de like e seja um inscrito aqui do canal, porque eu sempre vou trazer vídeos bem interessantes assim, trazendo uma visão legal sobre a área de tecnologia, qualidade de software, engenharia de software no geral. Beleza? O primeiro item que você deve conhecer para se considerar um QA Júnior é aqui. Faz parte da base de conhecimento, né? Que seria o processo de desenvolvimento em engenharia de software. Não precisa conhecer isso super a fundo, até mesmo porque você não tem, né? Se você está em dúvida se você é júnior já ou não, você provavelmente ainda não tem muitos anos de experiência ou às vezes nenhuma experiência ainda, certo? Então, você precisa aqui ter o conhecimento dos processos de desenvolvimento de software. Então, como um software é construído, quais etapas são necessárias, como são feitas ali formalmente, né, as etapas, desde a análise de requisitos, desenvolvimento, o próprio teste, a liberação disso. E isso é muito importante você saber todo esse fluxo. E aí já emenda no segundo item, que são os modelos de desenvolvimento, né, as metodologias, que aí já entra todo esse processo de engenharia de software colocada dentro de um fluxo, né? Onde a gente tem ali os modelos mais tradicionais, como um cascata, e os modelos ágeis de desenvolvimento, que é onde a maioria das empresas tem tentado se encaixar e utilizar. Então é importante que você conheça a diferença entre essas metodologias, até mesmo porque, como eu falei, muitas empresas estão utilizando as metodologias ágeis, mas ao mesmo tempo tem resquícios do modelo cascata ali dentro, e você estando ciente disso e ciente de como a área de QA, de testes, se enquadra dentro desses diferentes tipos de modelos de desenvolvimento, é importantíssimo, e isso vai te trazer uma forma de conhecer melhor o que você vai fazer dentro, por exemplo, de uma empresa que você entrar, de acordo com o modelo de desenvolvimento que ela utilizar. Então, conhecer ali o processo de desenvolvimento de software, né, um pouco de engenharia de software, conceitualmente mesmo, e esses modelos de desenvolvimento, principalmente o modelo ágil, que é muito utilizado hoje em dia. Tendo isso, tendo esse conhecimento, é importante você saber sobre os fundamentos de teste. Então, o que são os fundamentos de teste? E abrange muita coisa, né? Esses fundamentos são o processo de teste, então como que como se fosse desmembrando ali o processo de desenvolvimento, trazendo o processo de testes, né? Colocando uma lupa ali na etapa de testes dentro de um processo de desenvolvimento, onde você tem o próprio processo de testes em si, né? De como fazer uma modelagem de testes, um planejamento, a própria execução de testes, né? Relatórios, reportes de defeitos, os níveis de teste, quais são esses níveis, como que eles se complementam em termos de testes, né? Você pode até mesmo associar os níveis com um termo que talvez você já deva ter ouvido, que é da pirâmide de testes. Se você não ouviu, tem um vídeo, acho que aqui, né, explicando sobre a pirâmide de testes, que eu fiz há um tempo atrás. Os níveis estão inseridos dentro da pirâmide de testes, e é importante você saber a importância dos testes em cada um desses níveis e no que cada nível tem ali seus benefícios, né, para contribuir com a qualidade dentro de todo esse processo. Além disso,
temos dentro ainda do tópico fundamentos de teste, temos as técnicas de teste, né? Saber sobre técnicas de caixa preta, caixa branca, o que é isso, né? Técnicas baseadas em experiência, como testes exploratórios, principalmente ali se você é júnior, saber sobre técnicas de caixa preta e de técnicas baseadas em experiência, né? Que é voltada a testes exploratórios, é muito importante você saber porque é o que vai estar muito inserido no seu dia a dia como júnior. E entra também os tipos de teste, né? Quais são os tipos que existem de testes? Temos os testes funcionais, não funcionais. Dentro disso, você desmembra em vários outros tipos de teste, como de performance, carga, temos, enfim, N tipos de testes. Não precisa, obviamente, conhecer todos e no detalhe tudo isso. O que eu estou falando aqui é que você precisa ter um overview sobre toda essa área. Uma ótima forma de você adquirir conhecimento nos fundamentos de teste é por meio do estudo para a certificação CTFL, que é uma certificação em testes reconhecida mundialmente, né? E essa certificação ela traz exatamente o conceitual de tudo isso. Muitas pessoas até me perguntam em que momento que eu acho legal ter essa certificação, apesar de eu não julgar ser obrigatório para você ser considerado como júnior, ajuda muito quem está entrando na área a não ficar perdido sobre o que estudar. Pelo menos segue o que está ali, aprende os conceitos do que está ali na certificação, ainda ganha, né, fazendo a prova e passando, ganha um certificado por isso, né, válido mundialmente, e ajuda muito a comprovar seu conhecimento ali. Eu tenho um material gratuito, aulas gratuitas sobre todo essa parte de fundamentos de teste, né? Tudo que eu falei aqui, processo, níveis, técnicas, que inclusive faz parte do meu curso preparatório. Eu vou deixar o link da playlist aqui também, se você tiver interesse e estiver buscando se tornar um QA Júnior. É muito interessante você começar por esses vídeos, porque ele explica todos esses fundamentos, né? Pode ir nessa playlist aqui que é certeiro, tá bom? Próximo ponto, saber colocar em prática esses fundamentos, né? Como eu falei, claro que não precisa saber como colocar em prática tudo isso, mas não adianta você também só saber na teoria. Por mais que quando a gente está começando, muita coisa a gente estuda mais só na teoria mesmo, é importante que as principais coisas você encontre formas, por mais que você não esteja já com emprego na área, encontre formas de aplicar aquilo, seja em projetos simulando mesmo, como se fosse uma empresa real, seja em projetos de crowd testing. Tem algumas plataformas que contratam pessoas para testar determinado site, aplicativo. Você pode se cadastrar num site desse, por exemplo, e receber projetos para aplicar as técnicas dentro desses projetos, né, e dessa forma angariar alguma experiência. Enfim, encontrar uma forma de colocar em prática isso, para que quando você tem a oportunidade de ir para uma entrevista, por exemplo, você possa, de fato, mostrar que você não só estudou aquilo na teoria, você já aplicou de alguma forma, nem que seja em um projeto de exemplo. Isso vale muito mesmo. Digo por mim, em vários momentos que eu precisei contratar pessoas júniores, com certeza uma pessoa que demonstrou esse conhecimento pela área e demonstrou esse interesse em colocar em prática alguma coisa dessa forma, por mais que a pessoa não tenha tido experiência ainda, com certeza essa pessoa já pulava na frente, na fila ali dos candidatos, tá? Então isso faz sim diferença. Próximo ponto aqui, saber mexer em ferramentas de gestão de projetos, como por exemplo o Jira, o Azure DevOps, são as mais utilizadas hoje, né? Tem outras, mas eu diria que esse ponto é mais uma forma de você não ter um bloqueio, por exemplo, em alguma empresa que for te contratar para ela achar que deve te ensinar mais isso. Não é nada difícil de aprender, é uma coisa que inclusive no dia a dia em uma empresa você aprenderia muito rápido, mas não custa nada dar uma olhada em alguns vídeos, por exemplo, no próprio YouTube, nem precisa ser algo super elaborado, pode ser um overview mesmo sobre essas ferramentas, né? Principalmente eu diria o Jira, que até onde eu sei, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, é a ferramenta mais utilizada pelas empresas. Dá uma olhada como é a interface, como eu cadastro um novo ticket no Jira, né, como eu comento lá nas tasks, como que eu utilizo o board lá do Jira com os cards, né, para mover aqueles cards entre as colunas das tarefas. Só ter uma noção mesmo de como funciona a ferramenta, para que quando você vá para uma entrevista, por exemplo, você não diga tipo, nunca vi na minha vida a cara dessa ferramenta, sendo que é uma das mais comuns. Então vale a pena assim dedicar 1-2 horinhas ali mexendo. Você, se não me engano, no próprio site da Atlassian, que é a empresa que desenvolve o Jira, você pode criar uma conta gratuita ali para utilizar como exemplo, né? E você pode brincar um pouco ali como se fosse no dia a dia mesmo na empresa. Então você não vai chegar
cru nessa ferramenta, então a pessoa que estiver te entrevistando vai saber que não vai precisar te ensinar, inclusive isso, do zero, tá? Porque é uma coisa que faz parte do dia a dia, enfim. Então, é importante sim saber. Uma vez que você souber, por exemplo, Jira ou Azure DevOps, as outras funcionam com os mesmos princípios, não precisa, assim, perder muito tempo nisso, tá? Eu só coloquei esse item aqui porque é uma coisa que vai te desbloquear, vai ter menos um empecilho ali, né? Na hora que for fazer a lista, alguma empresa for te avaliar, vai ser menos um empecilho se você conhecer uma dessas ferramentas. Vai te ajudar, sim, a conseguir uma vaga de júnior e ser considerado como júnior, né? Próximo ponto, aqui eu diria que assim, vamos dividir esse vídeo em dois. O que eu falei até agora é a base. Eu diria que se você souber bem tudo que eu falei até agora, na minha opinião, você já poderia ser considerado como um júnior, mesmo que ainda não entrou muito na parte técnica. Porém, a nossa área está caminhando por um caminho sem volta, eu diria, né? Todos os QAs, todos os analistas de testes têm partido para um caminho em que precisa sim você saber os itens que eu vou falar agora. Então, se você souber os próximos itens que eu coloquei aqui na minha lista como um plus quase que obrigatório hoje em dia, tá? Você com certeza é um QA Júnior, tá? Primeiro item, lógica de programação. Se você se formou em alguma faculdade de TI, provavelmente você teve essa matéria, então algum conhecimento você tem, ou até mesmo se você estiver cursando. Se você vem de outra área, como é muito comum pessoas entrarem em QA vindo de outra área que não tem nada a ver com TI, não tem problema, porém você vai ter que fazer um esforço por si mesmo estudando lógica de programação. Pode ser por meio da internet, ou pode ser por cursos, existem cursos online ao vivo, existem cursos onde você mesmo estuda por si próprio, né? Não é ao vivo, existem cursos presenciais que estão voltando hoje em dia. Enfim, veja a melhor forma, a forma com que você se adapta melhor para aprender essas coisas e corra atrás disso, porque cada vez mais, hoje em dia, mais de 8 entre 10 vagas na área de QA exigem conhecimento em programação. Então não tem como dizer que, né, você vai querer correr atrás somente de 1 ou 2 vagas em 10, estar pronta só para 1 ou 2 vagas em 10? Acredito que não, né? Então, se a gente está nessa área, é para mergulhar de cabeça e atender os requisitos que o mercado está pedindo. E toda a área muda com o tempo, né? As necessidades do mercado vão mudando e a gente precisa se adaptar. Essa já é uma realidade dentro da área de QA, que tem sido necessário saber programação, saber lógica de programação. Então, junto com a lógica de programação, eu coloquei aqui, saber alguma linguagem de programação, mesmo que de nível ali, de básico para intermediário, tá? Então, utilizando a lógica de programação, saber aplicar isso com uma linguagem. Hoje em dia, as 3 mais pedidas, JavaScript tem sido muito forte, o Java ainda está muito forte também, e o Python, que é a que eu mais gosto, ela está ali em terceiro lugar, tem aumentado o uso dela ao longo dos últimos anos, né? Mas com certeza Java e JavaScript estão na frente. Em terceiro ali, Python. São as 3 linguagens mais comuns aí de você encontrar vaga hoje em dia. Se você já souber alguma outra, não tem problema. Serve também. Entra aqui já como um check, como um ok para você aqui. Se você acabei estudando bastante na faculdade, C#, por exemplo, não tem problema. O importante é que você saiba a lógica de programação e alguma linguagem de programação ali de um nível básico para intermediário, tá bom? Próximo item. Aqui, se você souber essa, com certeza júnior você tá? Pelo menos uma ferramenta de automação de testes, tá? Então, se você já está estudando, sabe mexer em alguma ferramenta de automação de testes, mesmo que você não tenha experiência em QA, eu diria sim que você, né, sabendo as outras coisas de cima também, porque não adianta só saber automação e não saber os fundamentos, né? Você com certeza é júnior, porque inclusive é um dos conhecimentos mais pedidos hoje em dia, mais escassos hoje em dia de encontrar aí no mercado, tá? Então, se você sabe uma ferramenta de automação de testes, né, aplicando ali, que aí automaticamente você sabe alguma linguagem e sabe lógica de programação, porque isso é necessário para automatizar testes, então você tá super bem na fita aí. Se você não tá na área ainda, corre, porque tem empresas que vão te querer, então vê lá como tá seu LinkedIn e bora conseguir uma vaga na área, tá? Então, saber uma ferramenta de automação está aqui nesse plus quase que obrigatório hoje em dia que eu marquei aqui na minha lista. Mais um item que está nesse plus quase que obrigatório, tá? Para você ser considerado um QA Júnior. Saber Git e GitHub, porque se você vai trabalhar com automação de testes, como a maioria das vagas hoje em dia pede automação de testes, você vai precisar armazenar o seu código em algum lugar. E normalmente, hoje em dia, a maioria das empresas utiliza
o Git, né, com alguma ferramenta que utiliza o Git ali para gerenciar, como o próprio GitHub, né, ou GitLab ou o Bitbucket. Citei aqui o GitHub porque é mais comum, você pode mesmo criar o seu usuário lá no GitHub, armazenar seus projetos de estudo para criar meio que um portfólio ali para suas entrevistas. Então, sabendo o GitHub também com certeza vai te fazer ninguém duvidar que você é no mínimo aí júnior, né? E o último item da minha lista, saber mexer um pouco ali no Postman, que é uma ferramenta que a gente usa muito hoje em dia como QA no dia a dia para auxiliar, né, nos nossos testes, né, auxiliar ali em algumas verificações rápidas. Não é uma ferramenta exatamente de automação, apesar de ter pessoas que usam, assim, ela é uma ferramenta muito versátil, né, mas tem pessoas que usam sim para automação, mas não é a característica principal dela, é mais uma ferramenta de apoio para o dia a dia, tá? Então, se você souber sobre o Postman, ajuda demais e com certeza mais um item aí para você ser considerado júnior. O que eu diria? Que se você atende a tudo que eu falei aqui, tá? Dificilmente, né, alguém atende exatamente a tudo, mas se você atende 80% do que eu falei aqui, pode se considerar júnior sim, tá bom? Se você atende de 50 para 80, vê as partes que você não conhece tão bem, tenta se aprofundar um pouco mais, tenta buscar conhecimento nessas áreas, tá? E continua estudando, que você já está muito próximo de ser júnior. Menos de 50%, faz um plano de estudos ali, vai numa ordem, começa uma coisa e finaliza, porque isso era uma das dificuldades que eu mais tinha quando eu estava começando, né? Queria estudar tudo ao mesmo tempo, virava uma salada, uma bagunça, não aprendia nada direito. Depois tinha que voltar a fazer as mesmas aulas, por exemplo, de uma ferramenta de automação. Hoje eu estudei ela, amanhã estudei outra, e daqui a um mês preciso daquela primeira que eu estudei. Eu tinha que ver de novo todo o começo daqueles estudos, daquela ferramenta, então assistia várias vezes a mesma coisa e não tinha uma organização tão boa. Então, isso eu falaria para mim mesmo do passado, tá? Começa uma coisa, aprende aquilo, vai até o final. Com isso tudo, tendo isso, você pode se considerar um QA Júnior. Isso quer dizer que você não pode aplicar para vagas de QA Júnior se você não tiver todos os itens dessa lista, ou 80% deles? Não! Você já deveria estar aplicando para vagas de Júnior, mesmo se você não está na área ainda, mas se você já tem algum conhecimento ali de testes, ou se você leu a descrição da vaga e não pediu tudo isso que eu te falei aqui, pediu tipo 2 itens, 2, 3 itens, e você sabe eles, ou se você sabe tipo 60% do que está sendo pedido ali, aplica para vaga. O máximo que você vai ter é uma experiência de uma entrevista, né? Por mais que não dê certo, você vai ter uma experiência de uma entrevista, vai sentir como são as entrevistas, o mercado, e você vai estar melhor preparado para a próxima. Então não deixe de aplicar para vagas. E mesmo que você não tenha entrado na área ainda, não necessariamente você precisa entrar como um estagiário, ou até mesmo eu já vi alguns cargos como testador, auxiliar de testes, que seriam um nível abaixo de um analista júnior, por exemplo. Não, existem de fato essas vagas, é uma opção sim começar por elas, mas nada impede você entrar direto como analista júnior. Tem empresas que vão contratar sim, se você for uma pessoa bem preparada. Eu sou um exemplo de que eu já entrei direto como analista júnior, no meu caso lá em 2008, tem um vídeo também que eu conto como eu entrei na área, eu vou deixar aqui para vocês entenderem, mas eu entrei direto como júnior porque eu tinha o inglês, que era um pré-requisito para aquela vaga naquela época, e estava cursando TI. Foi o que a empresa julgou como necessário. Eu nem sabia que a área de testes existia. E entrei como júnior, como QA júnior direto, lá em 2008, tá? Então, você deve sim já aplicar para vagas de júnior, mesmo que você não tenha certeza e mesmo que você não atenda tudo que eu falei aqui. Esse vídeo foi mesmo para te dar uma base do que você precisa conhecer, ou se você está um pouco perdido, te dar um norte, né? De que isso aqui, com certeza, se você souber esses itens que eu falei nesse vídeo, você é um QA, um analista de testes júnior. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem uma consideração ou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, porque tem bastante vídeo que eu vou gravar e vou subir aqui para vocês, com o intuito sempre de ajudar, de agregar na carreira de vocês, trazer um pouco do meu conhecimento, da minha vivência na área, para compartilhar todo esse conhecimento e ajudar de alguma forma. Muito obrigado para você que ficou até o final aqui desse vídeo. Te vejo no próximo.